Olá, mulheres de Deus, graça e paz. Louvado seja o nosso Pai por mais um dia, mais uma tarde aqui compartilhando e tendo a oportunidade de aprender mais dele. Mais uma palavra, mais uma devocional. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje tem queimado muito forte, que é sobre rejeição. E hoje nós vamos falar de uma pessoa que ela foi rejeitada, ela foi humilhada, mas que teve um final feliz. E a nossa palavra está lá no livro de Juízes, no capítulo 11, que vai dizer assim: Jefté, da região de Gileade, era um soldado valente. O seu pai se chamava Gileade e a sua mãe era uma prostituta. A esposa de Gileade também teve filhos. E quando cresceram, eles expulsaram Jefté, dizendo: Você não vai herdar nada do nosso pai, porque é filho de outra mulher. Vamos ler até aqui, mas vocês vão entender todo o contexto da história. E como eu falei para vocês, hoje a gente vai falar sobre rejeição, sobre uma palavra que tem queimado muito no meu coração nesses dias. E a rejeição, infelizmente, tem sido um dos sentimentos que mais tem causado feridas profundas nas pessoas. Principalmente nessa sociedade onde a gente vive. É um dos mal do século, porque infelizmente nós vivemos em uma sociedade em que nós temos que aparentar para as pessoas talvez uma vida que a gente não tem, talvez ser aquilo que a gente não é. A gente tem a responsabilidade de passar que a gente tem uma vida perfeita para as pessoas, E, meus irmãos, nenhum de nós gostamos, a gente tem que admitir que nenhum de nós gostamos de sentir que nós não somos bons o suficiente, que nós não somos inteligentes ou que nós não somos queridos por alguém. As opiniões dos outros são sim importantes para nós, por mais que a gente não queira que seja assim. E talvez uma palavra de desprezo, mesmo ela sendo pequena, ou mesmo sem ter intenção de ferir, ela pode nos atingir, pode nos machucar sim. Uma sementinha de rejeição, ela pode criar em nós raízes tão profundas, irmãs, e pode nos prejudicar no nosso futuro e no propósito que Deus tem para nós. E em pouquíssimo tempo nós nos esquecemos que Deus, ele nos criou para um propósito e para um plano tão grande. E que ele não pede para nós nos compararmos com os outros, nem para nós corrermos a maratona da vida dos outros. Porque nós fomos criados para ser exatamente aquilo que Deus quer que a gente seja. E como nós estamos falando de rejeição, se você sente esse sentimento em você, se você sente que essa palavra é para você, eu quero dizer que você não está sozinho, que teve muitas outras pessoas na Bíblia que sofreram desse mal. Eu vou citar alguns para vocês. Davi, ele foi rejeitado pelos homens, ele foi rejeitado pela sua própria família, até pelo profeta que ia ungir ele. A Bíblia conta, lá em 1 Samuel, que quando o profeta Samuel foi ungir o próximo rei, ele desacreditou que esse rei seria Davi. Paulo, ele foi rejeitado pelos seus amigos. José, ele foi rejeitado pelos seus próprios irmãos. Até Jesus, o nosso Senhor, ele foi rejeitado pelos líderes religiosos da época. Mas hoje a gente vai falar de Jefté, que é o personagem da passagem de hoje. Jefté, irmãs, ele foi rejeitado entre os rejeitados. Ele foi rejeitado, ele foi humilhado. Se você continuar lendo o texto que a gente leu, a história conta que Jefté, ele era filho de uma prostituta. E ele foi expulso de casa pelos seus irmãos por causa de algo que ele não tinha culpa, por causa de uma descendência dele, algo que nem era culpa dele. Ele foi condenado, ele foi humilhado, ele foi rejeitado por algo que não estava sobre ele. E sem ter para onde ir, sentindo-se um nada, ele foi morar na cidade de Tobi. Se você continuar lendo a história, você vai entender toda a história. E nessa cidade de Tobi,
ali estava cheia de pessoas rejeitadas também, pessoas que eram abandonadas pela sociedade. E ali ele ficou vivendo entre essas pessoas. Pessoas que eram rejeitadas, pessoas que a sociedade discriminava. E um certo dia, irmãos, no decorrer da história vai dizer que o povo inimigo, os amonitas, eles atacaram contra o povo de Israel. E os anciãos lá da terra de Jefté foram até Jefté para chamá-lo, para que ele lutasse contra esse povo. Porque eles sabiam que ele era um guerreiro. Que ele era um guerreiro valente, como a história vai contar. E dentro desses anciãos estavam quem? Estavam aqueles que o expulsaram de casa, que eram seus irmãos, aqueles que humilharam, depois foram atrás de Jefté para pedir que ele os ajudasse a guerrear contra aquele povo. Vocês conseguem entender todo o valor que tem dentro dessa história, irmãos? Deus, ele sempre tem um plano para os excluídos. Os olhos de Deus sempre estarão sobre os rejeitados, porque Deus, ele sentiu isso na pele através do seu filho Jesus. Jefté, ele saiu da sua casa humilhado, envergonhado, mas ele voltou honrado. E é isso que Deus, ele faz conosco. Jefté, ele foi honrado por Deus perante os olhos daqueles que humilharam. E Deus fez muito mais além. Ele foi levantado juiz daquele povo. Deus, ele faz isso conosco. Deus, ele nos tira de uma situação de vergonha, irmãos, e nos coloca numa posição de honra. E nós temos o terrível defeito de julgar as pessoas. É aquele ditado que diz que a primeira impressão é que fica. Isso é uma mentira que Satanás coloca na nossa mente para a gente achar uma brecha, um pretexto de julgar as pessoas. Mas a gente se esquece, irmãos, que nós não somos nem melhores e nem piores do que ninguém. Todos nós temos a mesma importância e o mesmo valor perante Deus. A nossa família, ela não nos define como pessoa. O nosso dinheiro, o nosso emprego, o nosso status social não nos define como pessoa. A nossa religião não nos define. Todos nós somos amados, acolhidos e somos chamados para o mesmo lugar, que é a eternidade. Então, irmã, hoje eu quero te dizer, não deixa que a rejeição de ninguém limite os planos de Deus para a sua vida. Quantas vezes nós focamos em fazer as coisas para que as pessoas nos aceitem, para nós não sofrermos esse mal, para nós não sermos rejeitados. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmã. O único que nunca vai nos rejeitar, que jamais vai nos rejeitar, é Deus. Porque as pessoas, infelizmente, elas são falhas, como nós somos. Por isso nós não devemos viver para agradar as pessoas. O Senhor, ele está te chacoalhando hoje, está te dizendo: ei, minha filha, eu te conheço, eu que te criei e eu me importo contigo. Eu tenho grandes coisas para ti, eu tenho grandes promessas para a sua vida, para a sua geração. Não te importe se alguém te rejeitou. Eu, Senhor, eu te amo, eu te escolho para ser plano de um grande futuro. Pega essa mensagem para você hoje, irmã, em nome de Jesus. Jefté, ele sofreu a rejeição de homens, mas ele foi honrado por Deus perante os homens. Foca naquilo que Deus te chamou para fazer. Irmãs, o que as pessoas pensam de você é problema delas, mas o que Deus pensa de você é entre você e Ele. E eu preciso te dizer hoje que Deus te ama, e por isso não há motivo para você pensar que você não tem valor. Jesus, ele morreu pelos seus pecados para que você não precisasse sofrer nenhuma condenação. Se você aceitar esse presente da salvação, você receberá uma nova vida. Mas você deve abandonar esse sentimento de rejeição, você deve jogar ele no mar do esquecimento e crer que Deus, ele te aceita como você é. Saiba, irmã, que em Deus há cura para qualquer raiz de rejeição. E qual será a sua escolha? Você quer abrir para Deus e encontrar a cura nele? Ou você quer permanecer escravo desse sentimento?
A decisão é sua. Escolha se libertar. Escolha ser amada por Deus, porque é isso que Ele te criou para ser amada. Ele sabe quem você é, Ele sabe para que Ele te criou para ser. E os planos dele são bons, perfeitos e agradáveis sempre. Amém? Recebe essa palavra hoje em nome de Jesus, irmã. Que ela edifique o seu coração. Vamos orar? Paizinho querido, te agradecemos, Senhor, por mais um dia, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa tarde, por essa oportunidade de estar, Senhor, honrando o Teu nome, de estar aqui, Senhor, fazendo o Teu nome conhecido. Senhor, se há em nós, Pai, alguma raiz, Pai, de rejeição, se há em nós, Pai, alguma raiz, Pai, que faz com que a gente não se sinta amada por Ti, que a gente não se sinta amada pelas pessoas, Pai. Se há algo em nós, Pai, que deseja a aprovação das pessoas, Pai, e nos faz esquecer, Pai, daquilo que o Senhor nos criou para ser. Tira de nós, Senhor, nos liberta desse mal, Pai. Pai, que independente das situações, independente do que as pessoas falem ou achem de nós, Pai, a gente esteja com a nossa identidade firmada em Ti, Pai. Sabendo, Pai, que em Ti nós somos amados, em Ti nós somos escolhidos, Pai. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque os Teus olhos estão sobre nós. Muito obrigado porque o Senhor nunca nos abandona. Pai, que o Senhor toque a vida dessa pessoa que me ouve agora nesse momento. Que o Senhor abra os olhos e o coração dela para receber tudo aquilo que o Senhor preparou para ela. Abençoa, Senhor, essa vida, abençoa a sua casa, abençoe tudo que ela for fazer no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito obrigada, meu irmão, por estar aqui me ouvindo. Até a próxima, se Deus quiser, e que Deus te abençoe.